A vida e a morte está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que é Ele quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. É Deus quem decide quem vai viver e quem vai morrer. Nem tudo é a vontade de Deus, mas tudo faz parte da sua permissão. Nós nunca iremos aceitar a morte. Isso porque fomos criados por Deus para viver eternamente. Só que depois que nos tornamos pecadores por meio do pecado de Adão, surgiram também as doenças e até mesmo a morte. A morte se tornou tão natural como a vida, e até hoje nunca conseguimos nos conformar com ela. Mas aceitar a morte de alguém que amamos se torna uma tarefa possível através do Espírito de Deus. Isso porque somente o Espírito de Deus, que é a vida de Deus, pode nos ensinar melhor o que é a morte. Quando entendemos melhor o que é a morte, começamos a melhor aceitá-la por um pouco de tempo, pois um dia ela não existirá mais. O Espírito de Deus nos revela que a morte é apenas uma viagem desta vida para outra, que não é aqui na terra. Os que morrem não ficam aqui vagando. Hebreus 9:27 está escrito: pois está ordenado ao homem morrer apenas uma vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Quando uma pessoa morre, ou ela dorme no Senhor e descansa, ou ela vai para o Hades. Os que morrem vão para outra dimensão. A morte é o fim da vida como um homem ou uma mulher terreno, e o início da vida como um homem ou mulher espiritual. A alma continua viva após a morte do corpo. Ela não morre, e junto com a alma também a consciência, as lembranças e as experiências que você passou enquanto estava na dimensão terrena. Quem morre não nasce em outro corpo para fazer as coisas melhores em uma segunda ou terceira vida. Hebreus 9:27 é claro quando diz que está ordenado por Deus. Deus é quem ordena. Está ordenado por Deus que o homem ele viva apenas uma vez. E depois da morte, segue-se o juízo. Não existe segunda ou terceira vida em uma reencarnação, pois isso não é bíblico. Quem morre, sendo ele cristão, descansa no Senhor. Ao abrir os olhos, perceberá que a promessa que Cristo fez de voltar e nos levar para junto dele já se cumpriu. Conforme João 14, verso 1, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também comigo. Aquele que morre no Senhor, ele tem paz em sua morte. Porém, aquele que não morre em Cristo, sendo ele não cristão, tem um grande tormento. Pois aquele que morre sem estar em Cristo não pode descansar, pois para esse não há descanso na morte, mas muito sofrimento por toda a eternidade. Todos os que vão para o Hades queriam ter uma segunda chance de voltar de lá, ou se não a oportunidade de alertar aos seus familiares do lugar terrível que é o inferno, para que eles vivam na vontade de Deus e crucifiquem a sua carne todos os dias, renunciando o pecado e agradando a Deus, a fim de entrarem na cidade celestial pelas portas e não irem parar no abismo, a viverem uma vida de santidade, se guardando para o Senhor e não se contaminando com o orgulho, a vaidade, a prostituição,
e a mentira desse mundo. Enquanto Deus está esperando que todos cheguem ao arrependimento e possam confessar as suas culpas para que assim possam ser perdoados. O céu está além da nossa visão natural e física. Está além do campo material. E para chegar lá, precisamos estar amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Nos ajude compartilhando este vídeo, esta palavra, com aqueles que realmente precisam conhecer a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, como ele é. Que o Senhor venha consolar e confortar o seu coração em relação àquela pessoa que você ama, que já partiu, e que o Senhor venha dar forças e venha te lembrar de que um dia todos aqueles que morreram em Cristo, nós os veremos e viveremos eternamente ao lado de Jesus e ao lado desses que partiram em Cristo e que nós amamos. Amém? Deixo aqui para concluir as palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4:18. Portanto, meus amados irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Um grande abraço, deixe o seu gostei, inscreva-se nesse canal para nos ajudar, é muito importante que você inscreva-se. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.